Então vamos lá, gente. Na segunda-feira eu falei para vocês um pouco sobre esse cenário romano, tá? Como que Roma foi, de certa maneira, pegando todo o embasamento da cultura grega, tá? Formatando essa cultura grega, deu exemplo até da introspecção feminina e do pragmatismo masculino, como Roma vai formatar todo esse conteúdo e vai se tornar no maior império que a Terra já viu, aplicando a filosofia grega no direito, no processo de governança, no Senado e depois também, de certa feita, no Império. Como que Roma vai pegar essa percepção e vai colocar também. Peraí, deixa eu só aceitar aqui rapidinho. Isso. Vai pegar toda essa percepção. Foi. Agora foi. Vai pegar toda essa percepção da filosofia grega e vai aplicá-la verdadeiramente a esse princípio de governança. Falei isso bastante na aula passada, acho que minha câmera travou, né? Deixa eu ver aqui. Não, travou não. Travou foi só aqui. Isso, vamos lá. E aí eu mostrei, segunda-feira, como que se desenvolveu esse processo, como que se deu essa aventura, se assim podemos dizer, de transpor esse pensamento grego para o mundo romano, um processo de helenização, e Roma, utilizando do mundo grego, vai ultrapassar em muito o que a Grécia foi. Tá? Então, eles copiaram. É muito interessante, deixa eu permitir aqui a Maiara. É muito interessante como a gente vai perceber como o mundo romano vai conseguir avançar nessa perspectiva em relação ao mundo grego. Tá? A gente viu um pouco disso aqui, isso aqui me tomou a maioria do tempo das aulas, que foi justamente falando um pouco o que é o Senado romano, o que é a Assembleia Popular, o que é os tribunos da plebe, mostrando que isso era uma intuição que tinha desde lá de Temístocles e também de Péricles e de Solon, que empreenderam um processo de democracia, só que isso vai ganhar uma força muito grande quando vem o Império Romano e verdadeiramente pega essas atribuições, tá? Essas atribuições que nós vimos são muito parecidas com nossas câmaras hoje, com os três poderes que nós temos hoje, o legislativo, o executivo e o judiciário. Depois nós vamos pegar um outro momento da história romana, que foi as famosíssimas guerras púnicas, com o domínio do Mediterrâneo, principalmente. Eles invadem aqui e aqui, tá? E depois Cartago tenta vir pelos Pirineus, na verdade, vem por aqui, pum, e entram aqui, tá? Vão até Roma. Muito interessante lá com Aníbal, e é justamente essa segunda batalha, que é a famosíssima Batalha de Zara, tá? Que é interessante que os romanos, depois, eles vão tentar fazer essa batalha, principalmente a batalha naval, tá? Com a destruição de Cartago dentro do Coliseu. Isso é inacreditável, né? Mostrando um pouco Roma até o século I, tá? O primeiro triunvirato com Júlio César, Pompeu e Crasso, tá? Falei um pouquinho da morte de Júlio César, porque o segundo triunvirato com Marco Antônio, Lépido e o jovem Otávio, que depois vai se tornar o primeiro imperador romano 27 anos antes de Cristo, 27 anos antes de Jesus, tá? A gente vai ter aqui o máximo de expansão imperial e vamos ter depois o fim do Império Romano com o advento do cristianismo.
Eu vou pegar umas folhas de papel ofício, eu quero fazer uma brincadeirinha com vocês rapidinho, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, eu vou falar um pouco do calendário que eu mandei para vocês, tá? Imagina que Roma é isso aqui, ó, tá? Do ano 1 ao ano 753. Todo mundo está visualizando? Alguém pode me dar um oi aí? Sim, consigo ver. Beleza, perfeito. Então, Roma iniciou aqui, deixa eu pegar a caneta de outra cor, com Rômulo e Remo, tá? Os dois irmãos. Esquece o teu calendário, tá? Rômulo e Remo fundaram no ano 1, tá? No ano 1, aqui, Roma, tá? Esse império, ele vai durar quase 2.000 anos, tá? Ele vai até 1453, com a queda de Constantinopla pelo Império Turco-Otomano, lá com Maomé II, o Conquistador, tá? Ontem eu falei alguma coisa disso com um amigo, falei, não, Maomé II, que é o Conquistador de Constantinopla, ele me disse que está tendo uma série na Netflix, que eu ainda não vi. Alguém já viu? A Ascensão do Império A minha mãe, Turco-Otomano? ela chegou a assistir. Ela, assim, pelo que ela me passou, parece que ela aprendeu bastante coisa sobre. Mas tu chegou a assistir? É legal? É bacana? Eu não cheguei a assistir, não. Porque eu não Ah, tive muito interesse. Eu tava com medo de cair naquilo de... É... você é só Luxo demais. cinematografia. Você é só cinema, né? Isso. Mas Beleza. ela disse que é bem boa. Bacana. Então vamos lá. Roma, 753, tá? Mas Roma não vai até 753. Roma vai do ano 1 até 1066, tá? Ó, do ano 1 até 1066. Quem vai entrar no ano 1066 é um imperador chamado Constantino. Ou, para alguns, Constantino Magno. Tá? Ó, 1066 até o ano, do ano 1 até o 1066. Do ano 1 até o ano 1066. Estão acompanhando? Deixa eu aceitar o Eduardo aqui. Do ano 1 até o ano 1066. O que acontece? Nesse ano de 1066, supostamente, esse imperador Constantino Magno se converte ao cristianismo. E ele quer saber que ano que Jesus nasceu, do Império Romano, do calendário romano. Não tinha calendário cristão, era o calendário romano. A cidade romana tinha 1066 anos. 1066 anos. Eles fazem o cálculo em que ano? No ano de 1066. E percebem que tem um recenseamento na Judéia, tá? E que no ano... Deixa eu pegar uma outra caneta aqui de outra cor. E que no ano de 753, no ano de 753, dessa cidade, tá? Que já tinha
1066 anos, no ano de 753, nasce Jesus. Se você substituir, tá? Subtrair, na verdade, 1066 por 753, vai dar um ano de, quem sabe? Quem fez a conta já? 313. Ó, 313. Aqui, ó. E hoje nós estamos em 2020. Então, o ano de 753 do Império Romano vai se tornar o ano, tá? De 313 do nascimento de Jesus. Na verdade, o ano de 1066 vai se tornar o ano de 313 e hoje 2020. É assim que tem essa virada no calendário. E eu tenho um vídeo que eu vou falar um pouco isso para vocês, mas é basicamente isso. Bruno, essa é a maior influência do cristianismo no Império Romano? De certa maneira, sim. Por quê? Porque isso hoje ainda nos toca. O que significa? O nosso calendário é um calendário que foi impresso pelo cristianismo. Gente, olha que coisa doida isso, tá? Olha que coisa doida, tá? Você tem um calendário que tem 1000 anos e você passa a colocar aquele ano de 1066 como ano de 313. Olha que coisa doida. É uma coisa impressionante. Isso, aos poucos, vai matando as estruturas imperiais, tá? Ô, professor, Oi, eu ainda não consegui entender essa conta. não conseguiu entender essa conta. Sim. Tá. O que você não conseguiu entender? Nada? Dessa conta, assim, não. Então, Tipo, de que o 753 passaria a ser um ano 1, que exclui muitos anos da história. não exclui nada, cara. Não exclui nada. Eles só voltaram no tempo. É como a mesma coisa você falando assim para mim, ó. Deixa eu tentar melhorar. Vou tentar dar um exemplo mais claro, tá? Por exemplo, eu nasci em 1980, tá? Tá, Nós estamos no ano de 2020. Quantos anos eu tenho? 40. 40. Tá? Vou fazer 40, 26 de setembro. Aceito presente. Tá? Sim. Vamos colocar que eu me torno um Deus. Uhum. Ok? Tá. E daqui a 10 anos, então em 2030, eu fico tão famoso, tão famoso, tão famoso, que eles vão mudar o calendário. Deixa eu aceitar a Duda aqui rapidinho. Eu fico tão famoso, mas tão famoso, mas tão famoso, que eles vão mudar o calendário. Então, eles estão no ano de 2030. 30. Uhum. Só que eles querem começar a contar o nascimento desse grande Deus que se chama Bruno Tamancold. Ah. Tá? Uhum. Que ano que eles vão começar a contar? 2000... No ano de 1980. 1980. Ah, sim. Isso. Sim. Tá? Uhum. E o ano de 2030 vai ser que ano? 50? 50. É Ah, exatamente, o que acontece. É exatamente o que acontece aqui. Entendi. Tá? Uhum. Ó, o ano 1 é o ano da cidade de Roma. Uhum. O ano de 1066 também é da cidade de Roma.
Só que nasceu um cara aqui em 753, só que eles só vão reconhecer esse cara em 1066. E eles querem saber quanto tempo que tem que esse cara nasceu. Ó, esse cara nasceu tem 313 anos. O ano de 1066 passa a ser um ano de 313. E hoje, 2020. Ah, entendi, então. Pegou? Eu acho que com o Peguei, meu sim. exemplo, Aham. o meu exemplo foi mais fácil, né? Sim, deu para entender E fácil. o Bruno nasceu em 1980. Em 2030, ele vira um deus. E a Uhum. gente quer saber que ano que ele nasceu. Ó, então o ano que ele nasceu vai passar a ser o ano 1, 1980. E o ano de 2030, o ano 50. Tá? Aham. Então o ano de 1066 se tornou o ano de 313. E Sim. hoje, 2019, 2020. Tá? E É interessante. em 1066, digamos, Constantino Magno, ele reconheceu que em 313 nasceu Jesus. Não, em 753 do calendário dele. Sim, sim, tá. Tá? Aí ele pega 1076, como você pegou lá 2030. Uhum. Que ano que o Bruno nasceu? O Bruno nasceu em 1980. Então tem 50 anos que o Bruno nasceu. Uhum. Então vamos começar a contar no ano de 2030, não no ano de 2030, no ano 50. Tem Tá 50 bom. anos que o Bruno nasceu. O ano de 2031 não vai existir mais, vai existir o ano 51. Então o calendário romano acabou, desapareceu. É interessante que alguns historiadores, aí que fica confuso, alguns historiadores vão trabalhar com dois calendários paralelos. Um calendário que continua 1066, 1067, 1068. Por exemplo, se você pegar o ano da crucificação de Jesus, você tem que pegar 1066, subtrair, aí é matemática, você tem que fazer quase colocar um X, achar o valor de X. Aí fica um pouco mais complicado. Por que que esses cristãos eles eram perseguidos, né? A gente pega um pouco a perseguição romana, tá? De Nero a Diocleciano. Você vai ver a perseguição fortíssima entre os imperadores romanos, tentando acabar com essa seita judaica. E é interessante que eles tentam acabar com essa seita judaica dentro de Roma. Essa seita já estava em Roma. Só que essa seita é uma seita judaica. Ainda não era o cristianismo que nós temos hoje, não, de longe. O cristianismo que nós temos hoje é um cristianismo que vai nascer só depois do ano aproximadamente de 325, que é chamado Concílio de Nicéia, tá? Que é convocado, inclusive, por Constantino Magno também, tá? Por isso que alguns historiadores vão falar que Constantino é o pai da Igreja Católica, tá? Isso, para quem é cristão católico, é quase que uma heresia, tá? Para quem é católico, quem fundou a igreja foi Jesus. Mas a historiografia vai falar isso, tá? Principalmente Ele já se dizia cristão? Constantino, sim, mas assim, se você ler, foi mais uma jogada política do que uma conversão. A gente tem muita controvérsia nesses assuntos, tá? Eu vou pegar alguns livros para vocês olharem, só um minutinho. Esse aqui também. Eu vou fazer a mesma coisa para vocês quando eu for no CP pegar os livros, tá? Eu tenho tanto livro de história grega quanto de história romana, como tem de cristianismo, tá? Nós temos, por exemplo, esse aqui, ó, História do Cristianismo, tá? Esse aqui é um livro português que você consegue fácil comprar no Brasil, tá? É das edições 70. É interessante porque é um livro verdadeiramente de história. Não é todos que eu vou mostrar são livros de história, tá?
não são livros de história religiosa, são livros de história. Inclusive, o Ambrogio Donini, ele é fundador do Partido Comunista Italiano. Tá? Então, um marxista ortodoxo, tá? Clássico. E ele vai escrever um dos melhores manuais sobre a história do cristianismo. Vale muito a pena. É um livro que não é muito grosso. Tá? Nós temos... Qual que é o nome dele? Ambrogio, ou Ambrólio, tá? Donini. Tá bom. Tá? Se você colocar Donini, já aparece. Foi. Inclusive, eu fui numa conferência na faculdade de Padova sobre o aniversário de morte dele, tá? Antônio Donini, tá? Vale muito a pena. Também são contemporâneos do Donini, tá? Não contemporâneos, mas também da mesma universidade dele, tá? O Gianluca Potesta e o Giovanni Vian. Esse livro aqui eu utilizo para dar aula no curso de teologia da universidade, tá? Também é um livro de história, não é um livro de teologia. A gente tem esse aqui é da edição de Loyola, tá? A gente tem esse aqui da França BR, tá? Da Martins Fontes, é um livro um pouco mais caro, porque é da Martins Fontes, tá? História do Cristianismo. Esse aqui é muito interessante porque é uma coletânea de artigos que vão falar sobre o cristianismo. Então, não é um autor só, são vários autores. E aí eu tenho o meu predileto, que é o Christopher Dawson. Tá? Por que é meu predileto? Porque esse cara aqui, todos esses que escreveram, são teólogos e historiadores, tá? O Christopher Dawson é só historiador. E ele tem um trabalho muito proeminente na universidade, na academia, sobre teoria da história. Então, ele faz uma teoria da história com base em Weber. E ele escreve esses livros. Ele vai escrever das origens judaicas do cristianismo, a ascensão e queda do Império Romano. E esse aqui vai falar da Reforma Protestante e do Iluminismo. Tá? Tem um terceiro, mas é uma obra póstuma, tá? Depois que ele morreu, que publicaram. Então, assim, você tem muitas controvérsias em relação à história do cristianismo. Por quê? Porque a gente vai esbarrar em outra ciência, que é a teologia, que é uma ciência, tá, como filosofia especulativa. Você pode estar se perguntando, pô, Bruno, por que a gente está estudando isso? Porque daqui a pouco nós vamos entrar na historiografia medieval. Nós primeiro vamos estudar a historiografia antiga, depois vamos estudar a historiografia clássica e depois vamos estudar a historiografia medieval. E para você entender, ou melhor, para eu poder me explicar de uma maneira mais precisa, você precisa entender o contexto do cristianismo, tá? Então você tem muitas controvérsias entre Constantino se converteu ou não se converteu, quem fundou a Igreja Católica, quem não fundou, como é que foram os primeiros anos do cristianismo, qual o papel de Paulo de Tarso nessa querela de disputa em quem fundou e quem não fundou. O que a gente tem, historicamente, são os relatos evangélicos e centenas de relatos burocráticos da administração romana, inclusive os relatos de perseguição. Nós temos de Nero Diocleciano, de 54 a 311. Nero entrou adolescente no trono romano, tal como Alexandre Magno, né? E ele se sentia o Alexandre, por ter a mesma idade de Alexandre, quando Filipe da Macedônia, ou Filipe II, o envia, né? Depois que ele doma lá o cavalo, lá o brucéfalo, ele fica muito impactado com aquilo. 4 anos depois, ele tinha 12 quando domou o cavalo, 4 anos depois, o Filipe da Macedônia envia o Alexandre para uma batalha. Isso tem lá naquele livro que eu mostrei para vocês, que também não está aqui, eu poderia citá-lo,
Se tivesse aqui, tá lá no CP também. Todos os meus livros de Grécia e Roma estão lá. Ele vai falar para Alexandre o seguinte: Alexandre, a Macedônia é muito pequena para você. Você precisa encontrar um reino para você. E logo assim que tem uma batalha que ele pode mandar o Alexandre, ele manda o Alexandre. Então Nero se sentiu um Alexandre. Por quê? Nero, quando subiu ao trono, tinha 16 anos. Exatamente como Alexandre o Grande. Tá? Ele vem de um processo muito complicado. Um pouco antes, a gente tinha um imperador que era doente também, que era o Calígula. Tá? Então, Roma passa por um momento muito complicado. Claro que daqui a pouco vai ter um período chamado de Pax Romana, que vai ser um período de paz, porque teve tanta morte, tanta guerra. Eu não falei nisso nas aulas de Roma, mas é interessante que você saiba, um período de Pax, de paz romana, que vai de 68 a quase 120, tá? Que é um período de grande desenvolvimento romano. Depois, com Marco Aurélio, aliás, com Sétimo Severo, as coisas começam a desgringolar um pouquinho e a gente tem um caminho para a queda do Império. Não é de uma hora para outra que você detona o Império. Demorou mais de 200 anos para o Império cair por si só. É interessante que nós vamos ter de Nero a Diocleciano, como eu falei, as perseguições romanas. Agora, qual é a causa da perseguição romana? Isso é muito interessante historicamente. Se você pegar por que o judaísmo perseguia o cristão, é muito simples. O judeu, ele considerava a lei e o templo como os alicerces sólidos da sua constituição de identidade, da sua identidade. A lei, tá? E o templo. O templo físico de Jerusalém era a marca da pertença total a Deus. Deus falou ao nosso povo. Gente, um judeu jamais rezará Pai Nosso. Isso para ele é uma blasfêmia. Ele reza Pai meu. Tá? Meu Pai. Quando Jesus vem com uma mensagem que todos são iguais, tá? Paulo depois vai falar, olha, não tem grego, não tem judeu, não tem cretense, todos são iguais perante Deus. Os judeus piram o cabeção, tá? E outra coisa, para o judeu, a cruz era um sinal de maldição. Maldito é o homem que é suspenso entre o céu e a terra. Está lá em Deuteronômio. Então, era uma blasfêmia o cristianismo. Só que acontece, em Jerusalém, o cristianismo nos primeiros anos não desenvolve muito. Vai desenvolver num segundo momento. O que fazem os cristãos? Vão para outros lugares do Império Romano. Lembro que todo o território da Judéia, vou voltar aqui um pouquinho o mapa, tá? Todo esse território aqui é cristão, olha o tamanho do império. Então, de certa maneira, quem era romano por herança tinha um salvo-conduto para andar por todos os lugares. Por exemplo, tem uma intuição de que Paulo foi da Arábia até a Espanha. Olha o caminho. Paulo é o primeiro a pregar na Macedônia, tá? Em Tessalônica, em Éfeso. Tá? E aqui é o limite da Europa. Tá? Então, de certa maneira, era tranquila as viagens, porque eles estavam num período de Pax Romana, principalmente Paulo. Só que a perseguição aos cristãos, que era empreendida pelos romanos, era mais curiosa. Por quê? Por que o cristão ele tinha que celebrar lá Jesus nas catacumbas? Quem saberia? Ninguém? Não? Porque os cristãos, pelos romanos, eram acusados de antropofagia. O que é antropofagia? Canibalismo. Porque eles comiam carne e bebiam sangue
de um cara que já estava morto há 30 anos. Isso criou um pavor entre os romanos. Nero, no ano de 64, tá? Coloca fogo em Roma. Dos 14 grandes bairros de Roma, 10 foram devastados. E 4 na periferia não foram atingidos. Esses 4 na periferia eram habitados quase que essencialmente por judeus e judeus convertidos ao cristianismo. Nero vai e empreende a perseguição colocando a culpa nos cristãos. Isso aqui a gente tem, que é do Donini, tá? É exatamente o que está nesse livro aqui, ó. Tá? Ele vai pegar uma fonte, que é uma fonte que está deixa eu ver aqui. É Tácio, tá? Tácio do ano 116. Então vai escrever depois. Entende que não tem uma história do tempo presente naquela época, tá? As pessoas tinham um distanciamento. Olha que interessante sobre a perseguição de Nero, que Tácio vai escrever e o Donini vai replicar em seu livro, tá? Mas nenhum expediente humano, nem as dádivas do soberano, nem as ofensas aos deuses fizeram desaparecer a ideia que o incêndio tinha sido ordenado. Então Nero, para afastar de si qualquer suspeita, denunciou como réus, infligindo-lhes suplícios pavorosos, os chamados cristãos, que o povo já o odiava pelos seus delitos. Olha essa última frase. Os chamados cristãos, que o povo já odiava pelos seus delitos. Qual que era o principal delito que o cristão cometia? O cristão não participava das orgias públicas. Então, as orgias eram não só depravação sexual, tá? Quando a gente fala em orgia, não é só sexo, não. Orgia era um culto religioso a Baco. No mundo grego, a Dionísio, tá? Então, os cristãos não participavam disso. Muito iluminados por uma carta de São Paulo à comunidade da Galácia, na Grécia. Quando Paulo fala aos Gálatas, ele vai falar, olha, não pode se comportar dessa forma. E aí o que acontece? Existe uma perseguição muito grande em relação a isso, porque a base do culto romano, eu falei isso para vocês na aula anterior, era o culto ao imperador. Então, se eu vou na estrutura, tá? Para usar uma linguagem marxista, tá? Se eu vou na estrutura, com certeza, tá? A superestrutura vai ruir, tá? Então, o cristianismo vai na estrutura romana. O que acontece? Continua, vou ler. Tal denominação derivada de Cristo, que tinha sido condenado à morte no tempo do imperador Tibério, pelo procurador Pôncio Pilatos. Isso tudo é documentação romana, tá? Isso não está na Bíblia. Esta detestável superstição, por que detestavam superstição? Porque eles não consideravam religião, eles consideravam uma superstição. Reprimida na altura, começava subitamente a retomar forças. E não apenas na Judéia nascera tal calamidade, mas também em Roma, onde conflui e prospera tudo que há de mais atroz e vergonhoso que existe no mundo. Por quê? Eles consideravam o cristão uma pessoa que era antropofagista, que não fazia o culto ao imperador, que não pagava imposto, tá? Era alguém excluído do processo social. E no mundo grego e no mundo romano, a participação na polis, a participação da vida da cidade, daí que vem a palavra cidadania, tá? Depois, mais tarde, porque na verdade a palavra é política. Para o grego e para o romano, uma pessoa ser apolítica era uma heresia, era um blasfemo. Era uma pessoa que era menor, era uma pessoa que tinha que ser excluída da sociedade.
porque era inconcebível um cidadão grego e romano não participar da vida social da polis. Esse era o motivo de perseguição. E por isso que o império foi acabando. Porque o cristão foi batendo nessas estruturas que giravam em torno dessa participação política. Tá? Foram presos os primeiros que confessavam. Depois, na base de suas delações, os X9, há uma multidão ingente reconhecida culpada, não tanto de ódio, não tanto de delito de incêndio, mas de ódio pelo gênero humano. Olha só como é que o romano olhava para o cristão. Tá? A condenação à morte juntou seu escárnio. Muitos cobertos de pele de animais pareceram dilacerados pela dentada dos cães. Outros, depois de terem sido crucificados, foram lançadas chamas para que ardessem como tochas noturnas ao pôr do sol. Para esse espetáculo, Nero pusera à disposição os seus jardins. Celebrava o jogo no circo, vestido de cocheiro no meio da multidão ou de pé no coxo. Era de tal maneira que, embora se tratasse de gente culpada e merecedora dos castigos mais severos, difundiu-se um sentimento geral de comiseração, de pena, como se não fossem imolados para o interesse público, mas devido à crueldade só um. Nero inicia um período de perseguição que vai durar quase 300 anos, tá? E termina justamente com a batalha da Ponte Málvia, ou Ponte Milvia, tá? Depende, né, da tradução, que é uma batalha que vai justamente dividir o império. A gente tem aqui o Império de Constantinopla, tá? Que era comandado principalmente por Maxêncio, que era meio-irmão de Constantino Magno, e o Império do Oriente. Isso sempre existiu, tá? Professor, Oi. Constantinopla, a queda de Constantinopla marca o fim da antiguidade. Não, o fim da Idade Idade Média. Da Idade Média, isso. Sim, tá. É em 1453. Uhum. Geralmente, Vitor, não se fala queda de Roma, tá? Uhum. Mas é também queda de Roma. Uhum. Porque você percebe aqui no mapa que você tem, na verdade, duas capitais imperiais. Você tem Roma e Constantinopla. Sim. Constantinopla chegou, num determinado momento, a ultrapassar Roma em importância. Muito por conta das rotas comerciais, da rota da seda, tá? Isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente no mundo medieval, e vocês vão ter aula disso, tá? Que é chamado Cisma do Oriente, onde aí sim divide-se o império e Constantinopla não socorre Roma, é uma treta total. Só que tinha duas capitais, tanto que Constantinopla é a terra de Constantino Magno. Tá? Quem vai transformar Bizâncio em Constantinopla é o mesmo Constantino que está lutando aí agora. Tá? Depois vai ser Istambul e assim sucessivamente. Tá? Então, a queda do Império Romano do Ocidente, a gente daqui a pouco vai tentar ver se a gente consegue entrar, é em 476, Roma, aqui. Tá? Em 1453, os turcos otomanos, lá da série que eu falei e comentei, né, com a Duda, invadem isso aqui. Tá? Tomam Constantinopla de vez. Tá? Beleza? E antes, esses turcos, tá, tinham tomado Jerusalém. Daí que vem as cruzadas, a partir do ano 1095, com Urbano II, só que isso é uma outra história. Tá? O que acontece? Retomando. Você percebe os limites do Império? São tracejados, tá vendo? Olha o tamanho do Império, gente. É um negócio inacreditável. E já tinha perdido os território. A gente vai ter em 117, deixa eu botar aqui um mapinha rapidinho lá aqui, ó. Em 117, nós temos um território maior do que o mapa que eu estou mostrando. Aqui já perdeu, ó. Já perdeu territórios.
principalmente na Gália, olha só. Rio Danúbio aqui, ó, isso aqui tudo era dominado pelo romano. Só que aqui era um território muito complicado, tá? É interessante que quando Churchill vai fazer o discurso lá da Batalha Aérea Leão Marinho, que vai conter as forças hitleristas, né? A Luftwaffe contra a RAF, né? A RAF de um lado, que é a Real Força Aérea Britânica, e a Luftwaffe de outro lado. Vão lutar aqui em cima do Canal da Mancha. Ele fala, né? Nem Júlio César conseguiu tomar a nossa ilha totalmente. Tá? Não vai ser Hitler que vai tomar. Então, o Império Romano era gigantesco. O que acontece? Constantinopla era regida pelo irmão chamado Maxêncio, meio-irmão. Tá? E a parte ocidental era regida por Constantino Magno. Dividiu o império. Tá? Só que acontece? Constantinopla começou a crescer muito no comércio. Muito. E o Constantino, que dava o nome à cidade, queria retomar a cidade para ele. E o Maxêncio não, pô. Aqui é a minha cidade. Eles têm uma batalha. O Maxêncio tem um exército muito maior que o do Constantino. E aí, segundo a lenda cristã, Constantino vê o símbolo do cristianismo e supostamente se converte. Ele vai ver o monograma de Cristo, que é o PX, que é o Pectrus Christus, Pedro em Cristo. E o que acontece? Esse império se converte ao cristianismo. Isso se deu depois, eu não botei aqui, no famoso Edito de Milão, em 313. O Constantino, ele não vai oficializar o cristianismo no império. Isso quem vai fazer é Teodósio, no ano de 380, já da era cristã. Tá? Constantino, ele libera o culto. Como Dom Pedro II liberou o culto luterano em Petrópolis, no século XIX. Olha só, se você quiser cultuar lá Jesus, você pode fazer, inclusive instituindo templos. Só que foi um caminho sem volta. Quem vai oficializar o cristianismo vai ser Teodósio em 380. E é muito interessante que em 380, quando Teodósio oficializa o cristianismo já está totalmente consolidado em sua fé e em sua teologia. O cristianismo de perseguido passa a perseguir quem não é cristão. E isso é uma outra causa da queda do Império Romano. Tá? É muito interessante. O que vai acontecer? Constantino vai permitir o cristianismo em 313, a batalha é em 312, e em 320 a gente já tem igreja assim. Se a gente tivesse na faculdade, a gente faria uma visita agora à nossa capela lá, para vocês verem essas colunas. Diferente das colunas da nossa universidade, essas colunas da Catedral de São Marcelo, tá? Não são de cimento, são de mármore. Tá, mas como é que você faz uma igreja no mármore em 7 anos? Quem sabe? Ninguém? Estão quietinhos? Vocês estão aí mesmo? Ninguém sabe como se faz uma igreja desse tamanho em 7 anos, no mármore? Não faz, filho. Não faz. O que você faz? Você substitui
as imagens. Por exemplo, aqui nós temos o Templo de Apolo. O que eles fizeram? Tiraram a imagem de Apolo e colocaram a imagem de Paulo. Isso aqui foi feito depois da Idade Média. Tá? Então, os templos que eram romanos foram, ao longo do caminho, se tornando cristãos. Essa é uma explicação historiográfica e histórica. Por que na Igreja Católica tem imagens? Por quê? Porque o culto grego e o culto romano, que eram exatamente iguais, que só muda o nome das divindades, o nome grego passa a ser um nome latino, como Poseidon, Netuno, e assim sucessivamente, tá? Dionísio, Baco, e assim vai, tá? Afrodite, Minerva, e assim sucessivamente. Era um mundo totalmente irrigado por imagens, por escultura, por iconografias. O cristianismo não destrói isso. O cristianismo incorpora essa mentalidade. Por exemplo, nós estamos nos aproximando do nascimento de Jesus. Jesus, se você fizer o cálculo histórico, analisando as Sagradas Escrituras, tá? Você vai perceber que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Jesus nasceu muito provavelmente no dia 7 de abril. E morreu no dia 3 de abril, não do mesmo ano, tá? Ele nasceu e morreu no verão. E não no inverno. Agora, por que teve toda a história do dia 25 de dezembro? Porque era o dia do sol. Dezembro, que é o mês 10 em Roma. Tá? Como novembro é 9. Outubro é 8. Setembro é 7. Tá? E por que a gente fala que o mês de dezembro é o mês 12? Por causa da mudança do calendário. Tá? O calendário de Constantino tinha apenas 10 meses. O calendário cristão tem 12 meses. E aí a gente aumenta o calendário. Tá? Eu postei o vídeo para vocês lá na plataforma. Vale muito a pena olhar, porque você vai ver como que essa configuração romana foi sendo modificada ao longo do caminho. Mas não foi sendo esquecida, entende? Por isso que a história antiga é clássica. É impossível apagar Grécia e Roma da história. Tá? Claro que o cristão, e para a historiografia, isso é fundamental, você vai ter, no mundo antigo, uma maneira de contar a história, no mundo clássico, uma outra maneira de contar a história. E no mundo cristão, uma outra forma. E que nós contamos a história dessa maneira até agora, essa hora. Qual que é a grande novidade? A mentalidade antiga. Claro que depois eu vou explicar isso com mais calma quando a gente entrar em historiografia. A mentalidade antiga e a mentalidade antiga clássica era de uma temporalidade cíclica. O que significa? Uma coisa que aconteceu comigo hoje pode vir a acontecer com meu filho, com meu pai no futuro. Eles acreditavam que a história se repetia. Não se repetia em conjecturas. Você fala assim, o que está acontecendo hoje se parece com o que está acontecendo há alguns anos atrás. Por exemplo, você pega Napoleão Bonaparte, que invadiu a Rússia e perdeu em Waterloo. Você pega Hitler, que invadiu a Rússia e perdeu. São conjecturas parecidas? Não. Eles acreditavam que a história verdadeiramente se repetia. Então não existia uma temporalidade linear, como aqui, ó.
Está de cabeça para baixo. Isso aqui é uma temporalidade linear. Quem vai inaugurar isso aqui, ó, daqui para cá, é o cristianismo. Isso é muito interessante. Hoje, nós podemos empreender uma análise. Claro que eu vou falar um pouco mais isso quando a gente entrar em historiografia. Você pode empreender uma análise historiográfica linear por conta dessa mudança de temporalidade. Porque o cristão, ele vai acreditar, dentro da mentalidade bíblica, isso aqui um pouco, ó. É um pouco isso aqui a mentalidade cristã, ó. Você tem a cruz, que vai inaugurar a temporalidade cristã, e a gente tem o fim dos tempos. E, na verdade, nós contamos esse meio para o cristão. Tá? Seria uma coisa na teologia que se fala parousia, o retorno do Senhor. Então, por exemplo, se nós estivéssemos num Brasil imperial, e você pegar, isso tem no DAMI, tá? Que é o Departamento de Audiovisual do Museu Imperial. Você pegar qualquer ata antes do Império, antes da queda do Império, vai estar lá. No ano de Nosso Senhor Jesus Cristo, de 1853, na vila de Petrópolis. Olha, por quê? Para o cristão, o ano corrente é o ano vindouro. O que significa? É o ano que Jesus pode voltar. Por isso que existe uma temporalidade linear. Claro, gente, não me entendam mal. Isso é um conceito teológico, mas que vai impactar na análise historiográfica. Lembra lá do judeu que intuiu o monoteísmo e assim deu a possibilidade da ciência? É exatamente a mesma coisa. O cristão vai intuir um calendário linear e assim esse calendário linear vai dar a possibilidade da contagem da história de uma maneira mais precisa, mostrando que o tempo não volta, que o tempo não é um jogo, que o tempo não é mitológico, como fala o grego e como fala o romano. Isso é fundamental para entender a história. Tá vendo, gente? Isso aqui não é um curso de teologia 3, né? Como o pessoal às vezes brinca. Isso aqui é para você entender o mundo que você vive. É impossível entender o mundo que você vive sem deixar de olhar para o mundo grego, para o mundo romano, para a queda desse mundo romano, para a ascensão do cristianismo, para o mundo que o cristianismo vai criar, e é o mundo medieval, para as consolidações das monarquias da Europa e assim a Reforma Protestante, e depois a Revolução Francesa. Se você olha só por um prisma, você não vai ver a sua totalidade. A gente tem o avanço dos povos bárbaros, tá? Por quê? Por que os povos bárbaros avançam sobre o Império Romano? Tá? Uma série de fatores. Os fatores econômicos, políticos, geopolíticos são fundamentais. Primeiro, o Império era muito vasto. Era impossível você controlar a entrada e a saída de pessoas e mercadorias. Tal como no Brasil, né? O Brasil, gente, não produz a R15. Não produz. O Brasil não produz a K-47. Isso vem de onde? De fora do Brasil. Como é que isso entra e ninguém vê? Gente, tamanho do Brasil, o tamanho das fronteiras. Tá? Isso acontecia exatamente em Roma. Era impossível. E aí o que acontece?
você tinha esse processo de enculturação e de globalização. A globalização não começa no século XX, não, gente. A globalização começa aqui. Agora, é sempre a história dos vencedores, né? Porque, por exemplo, quando Roma sai daquele território pequenininho, né? Que é aqui na região dos etruscos, né? E começa a invadir todos os outros territórios, é expansão imperial. Quando o cara que foi mandado embora, que foi destruído, que foi maltratado, que perdeu seu território, está tentando voltar para o território que era dele, aí é invasão bárbara. Entende a lógica? O que acontece? A gente tem hunos, suevos, burgúndios, anglo-saxões, ostrogodos, visigodos, vascaínos, todos invadiram o Império Romano. Tá? E o Império Romano foi saqueado. A gente tem. Aqui já é uma outra questão. Gostar do Patinho, né? O Patinho eu vou falar segunda-feira. A gente tem esse império que é saqueado pelos vândalos, tá? Na verdade, vândalos eram um povo, tá? E esses povos, eles não identificam a estrutura romana como a estrutura deles. Eles eram povos que eram seminômades. Então, uma estrutura organizada, para eles, não dá certo. Se vocês verem um pouco da história viking, e aí já são os bárbaros do século X, da nossa era, é um pouco parecida, tá? Se você ler um pouco de história viking, ou se você tiver a curiosidade de ver principalmente a primeira temporada lá do Vikings, que o pessoal costuma falar que é Vikings, eu quase me revolto quando eu escuto isso, vale muito a pena ver, porque o Ragnar Lothbrok é um personagem histórico, né? Claro, tem muita lenda ali, né? Fala que o Ivar foi para a Rússia, isso é lenda, isso não existe, não aconteceu, tá? Mas mostra que eles queriam entrar no território e eles queriam riqueza, saquear, matar, roubar e voltar para casa. Eles não tinham a intenção nenhuma de permanecer ali. Só que dois povos permanecem ali. E esses povos são os pais dos reinos europeus. Tá? Olha que interessante. A gente vai ter aqui, principalmente, por exemplo, quem aqui tem sangue italiano? Quem aqui tem sangue português? Se você tem sangue italiano ou sangue português, você tem 3 sangues que correm em suas veias. Sangue ostrogodo, tá? Aqui, ó. Sangue visigodo, principalmente, tá? E sangue também vândalo. Só que os vândalos, eles fazem isso aqui, ó. Vão embora. Os visigodos permanecem nesse território. Os visigodos e os ostrogodos. Tem um povo que é um povo até menor, tá? Só que é um povo um pouco mais organizado que os outros povos, que é o povo franco. E ele vai ficar aqui na Gália. O que acontece? O imperador desse povo, tá? É um rei mítico chamado Meroveu, vai ter um filho, e esse filho, um outro filho, então um neto de Meroveu. Esse camarada vai se converter ao cristianismo, vai lutar contra os ostrogodos e contra os visigodos na batalha contra Alarico. Esse cara vence os ostrogodos e visigodos e funda o reino dos francos, tá? Que vem a ser depois a França, que vem a ser depois a capital do Império de Carlos Magno,
Aix-la-Chapelle, tá? Que é a Casa do Chapéu, que tem o início da Idade Média. Tá? O período da Idade Média, peguei o Cotrim para dar uma ilustrada. O período da Idade Média foi tradicionalmente delimitado com eventos políticos. Nesses termos, ter sido iniciado com a desintegração do Império Romano do Ocidente, no século V, e terminado com o fim do Império Romano do Oriente, com a queda de Constantinopla, em 1453. Maravilha, minha gente? E a gente para por aqui. Segunda-feira a gente continua. Maravilha?